Eu vou fazer a oferta depois. Os músicos podem se assentar por um momento. Louvado seja Deus. É muito bom a gente poder estar aqui, edificar um altar para a presença do Senhor. E vamos continuar com esse tempo de adoração. Agora eu quero conversar com você sobre a palavra de Deus. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta na carta de João, no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 1. Deixa a sua carta aberta. Para você que está nos vendo ou nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em uma série de ministração e edificação nas nossas vidas, e nessas edificações nós temos como tema principal desse tempo que nós temos com o Senhor, nós somos a igreja. Simples assim, né, Gustavo? Nós somos a igreja. Nós poderíamos até dizer também, com toda humildade, nós queremos ser a igreja. Nós queremos realmente ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Mas nós aceitamos ser simples assim, a igreja de Cristo. Semana passada nós conversamos sobre essa possibilidade da gente aceitar mudança, aceitar transformação na nossa vida, aceitar que Deus tem, sim, algo novo nas nossas vidas, nos nossos corações, e que talvez para isso você vai ter que aceitar que pode ser que você esteja errado, que nós estejamos fazendo alguma coisa errada, e somente assim nós podemos de repente começar um processo certo do Senhor. Porque sabe, gente, o que importa não é o quanto nós fazemos, o que importa não é a multidão que se alcança, o que importa é se nós estamos fazendo certo. A coisa mais importante para nós como reunião do corpo, do sangue, do corpo de Cristo é se verdadeiramente nós somos a igreja. Porque o Senhor não vem buscar uma denominação, uma religião. O Senhor vem buscar uma igreja, lavada e remida no sangue de Jesus. E por incrível que pareça, e por mais que nós devemos continuar tendo zelo, nós não sabemos quem é essa igreja. Nós olhamos uma igreja, igrejas lotadas, templos cheios de pessoas, e talvez dentro desse templo não pode ter igreja. Pode ter apenas pessoas que vivem um entretenimento no final de semana, porque acham legal se reunir, bater palma, cantar e se emocionar. Mas nós não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser a igreja que o Senhor conhece. Nós não queremos ser a igreja que o mundo conhece. Nós queremos e aceitamos ser a igreja que só importa que o Senhor nos conheça. Ainda que sejamos rejeitados pelo mundo, e essa é a igreja. A igreja é rejeitada por quem não conhece. Acusada, caluniada muitas vezes. E sabe, quando nós nos propomos a uma mudança, a questionar coisas que muitas vezes vêm a vida toda, talvez nós vamos ser aqueles apontados. Olha lá, estão fazendo diferente de todo mundo, estão querendo ser diferente de todo mundo. Quero dizer para você uma coisa, nós não queremos ser diferente, nós só queremos ser igreja. Nós só queremos resgatar princípios e valores que são eternos para as nossas vidas, para nós continuarmos a jornada que teve um alto preço por pessoas que deram a vida para que a igreja do Senhor permanecesse. E a semana passada nós conversamos e falamos que a igreja, como reunião, é reunião de pedras vivas que tem um propósito: edificar um altar para o Senhor. E as pedras vivas são pedras vivas porque ela aceita moldar-se no lugar que é a igreja, para que nesse lugar nós nos tornamos um altar. E aí nós falamos sobre pedras duras que não aceitam, e aí são rejeitadas pelo edificador. Que possamos ser essa pedra viva, que aceita, que precisamos ser moldados. Eu estou sendo moldado, eu acredito, tenho certeza que você que é a igreja,
está sendo moldado, e essa igreja é uma família para Deus. Talvez a coisa mais forte que nós devemos colocar no nosso coração é isso: somos uma família para Deus. Vamos apresentar para o Senhor uma família que entrou através do sangue de Jesus, porque nós um dia o recebemos, e não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fizemos algo de bom, mas é porque nós aceitamos o sacrifício dele na cruz por nossas vidas. Hoje eu quero ter uma nova reflexão, mas eu quero só lembrar, esse ponto tem que ficar muito claro na nossa vida: igreja não sou eu, igreja é nós. Então está tudo certo quando você olha para o irmão e fala: é nós, é nós, desde que o pensamento seja: escuta, sem você, eu não sou igreja, eu preciso de você para ser igreja, eu preciso de você para edificar um altar para Jesus. É nós, igreja é nós. E hoje o tema que eu quero desenvolver, e que Deus nos dê graça, que nós possamos aprender e crescer e ter o máximo de entendimento, eu quero falar: nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. É interessante, já nós vamos ler, eu não esqueci do texto não, tá? Tá tudo tranquilo, tá, gente? Eu não esqueci do texto não. É interessante que quando nós olhamos e aprendemos, quanto mais nós aprendemos nas páginas das Escrituras, nós vamos perceber que uma das coisas, o maior evento mais importante, dado como tão importante para o Senhor, é o casamento. Nós temos que desconfigurar o casamento nessa era, como infelizmente está sendo tratado o casamento, e reconfigurar a importância dele. A carta aos Hebreus fala que digno de honra sobre todas as coisas é o matrimônio e o leito sem mácula. Quando nós vemos a história da igreja, olha aqui, preste atenção nisso, gente. A nossa história como igreja, ela começa no jardim com um matrimônio. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado varoa. E aí Deus fala: então, deixará o homem sua casa e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. A gente olha isso aí como uma coisa, mas é uma das coisas mais belas da criação do jardim, porque esse foi o clímax do jardim, o casamento entre o homem e a mulher. E sabe gente, se nós formos olhar as Escrituras, nós vamos ver o clímax da igreja, ela se dá em um casamento, onde o noivo vem buscar a sua noiva para a festa das bodas do Cordeiro, a maior festa. E que o texto fala que todos os que são chamados à mesa, às bodas do Cordeiro, são as pessoas felizes, os verdadeiros vencedores. Sabe, meus irmãos, às vezes, e eu acho importante nós refletirmos, não adianta a gente imaginar uma jornada, se na hora que o noivo vir buscar a noiva, nós não estivermos preparados para o clímax de tudo da nossa vida. Não adianta uma vida onde nós começamos uma jornada, sabe, aquela coisa intensa, com uma intensidade maravilhosa, aceitei a Cristo, se no maior período da nossa vida, que é a espera do noivo, nós esquecermos que estamos nos preparando para esse grande dia. Tivemos algo maravilhoso que aconteceu na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, mas esse maravilhoso tem que nos estar a todo tempo na nossa lembrança. Escuta, mas o clímax ainda não aconteceu. O noivo está vindo buscar a igreja e nós temos que lembrar disso. Então eu quero refletir sobre isso, e nesse texto que eu pego como referência de João 14, 1-3, se puder projetar para mim. É um texto que possivelmente você já conheceu, eu já preguei sobre isso, mas hoje eu quero trazer um entendimento extremamente importante para todos nós, né?
É importante, antes de nós fazermos a leitura, até para no momento que a gente começar a ler, você ter a profundidade do que nós estamos lendo. Jesus Cristo está no final do seu ministério e está começando a preparar os seus discípulos, ou está começando a preparar a sua noiva para a sua separação, começando a preparar a noiva para o esperar, porque o noivo iria estar ausente por um tempo, e a noiva precisava se fortalecer, estar assegurada da volta do noivo. Não fique em parafuso não, nós vamos tratar sobre isso, tá? Mas é a ideia do amor de Cristo à igreja, ao seu povo, e já preparando, porque ele sabia que haveria uma jornada muito difícil a ser passada, no tempo da ausência do noivo. E por isso ele começa algumas instruções, e no capítulo 14, ele vem dando essa fortaleza. Então aqui, começa no versículo 1, ele diz assim: não perturbe o vosso coração. Em algumas versões está: não se turbe, não entre em turbulência, não fique inseguro. Não fique inseguro, fique tranquilo no seu coração. Creia em Deus, mas creia também em mim, como quem fala, acredite no Pai, mas é o noivo que está aqui, em resgate da noiva, é o noivo. Confie no Pai, mas confie também no noivo. Creia também em mim. Continua: na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar lugar para vocês. Continua 3. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Repita: eu voltarei. Eu vou, fiquem tranquilos, mas eu vou voltar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Senhor, aqui está a tua noiva, Senhor Deus. Pai, que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo revele a tua palavra em nossos corações, Pai. E eu rejeito apenas uma ministração de letra, mas sim uma palavra viva, transformadora nas nossas vidas, Pai. Por isso eu abro o meu coração, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, renova as nossas vidas e transforma os nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Somos uma noiva, igreja de Cristo, igreja de Cristo. Existe um texto bíblico que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, que para mim é um dos textos base para o meu ministério, meu chamado como pai, marido, como primeiro, vamos lá, voltando, meu primeiro chamado como marido, como pai e como pastor. Vocês entenderam que o chamado de pastor não está em primeiro lugar, ele vem depois, porém o chamado é o mesmo, como pai. Por isso não exime ninguém dessa responsabilidade, ninguém que nasceu de novo em Cristo. Se puder abrir para nós, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Esse texto para mim, eu preciso relembrá-lo sempre, ler, falar sobre ele, porque isso é extremamente importante. E eu quero que todos que andem comigo saibam, para entender o porquê de muitas coisas, até na minha vida, até entender porque eu sou chato em tantas coisas. Porque esse texto, põe um só para ter um entendimento, põe um, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele está falando com o seu povo e ele fala: espero que vocês suportem um pouquinho mais
a minha insensatez, ou o que vocês acham que está sendo chato em mim, o que vocês não conseguem entender em mim. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. E aí no 2 ele dá o porquê que ele está falando isso, por que ele se comporta do jeito que ele se comporta, por que muitas vezes ele é meio duro, ele relembra realmente quem as pessoas são, como nós devemos nos portar. Por quê? Ele fala, porque eu tenho zelo de vocês. Ele poderia dizer, porque eu tenho zelo pela noiva. Eu sei a minha responsabilidade como cuidador de uma noiva, porque tenho zelo, que esse zelo vem de Deus, e eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Esse zelo não é o zelo de um pastor. Esse zelo deve ser o zelo de todos que nasceram de novo. Primeiro, o zelo por sua casa, pela sua primeira igreja. Cuidado com seus filhos, com a sua esposa, e o cuidado com a noiva de Cristo. Sabe, igreja, é triste, mas nós temos que, num tempo como esse, falar sobre isso. Vivemos uma geração que quer ser apaixonada pelo noivo, mas que despreza a noiva, que se diz apaixonada por Jesus, que publica, faz uma série de coisas, que Jesus, mas ei, olha aqui para mim, eu não sou a noiva, você não é a noiva, a igreja é a noiva, nós somos a noiva. E por que isso é importante, gente? É importante para nós nos fortalecer, porque há um entendimento de que o que importa é apenas o meu relacionamento com Jesus. Jesus vem buscar uma noiva adornada, Jesus deu a vida pela noiva. E nós vemos pessoas desprezando a noiva. Há tempos atrás, talvez você viu foi muito difundido um comentário de uma influencer, sei lá quem a Marquezine não sei quem ela é, mas que ela falou e tratou a igreja como os fãs de Jesus Cristo, não é? Fã-clube. Não somos um fã-clube de Jesus Cristo, somos a noiva, lavada e remida no sangue de Jesus, adornada, santa e santificando todos os dias, e esperando e aguardando a vinda do noivo. Essa é a igreja de Jesus. Não somos um fã-clube que nós gostamos, nós gostamos, nos reunimos porque gostamos de Jesus Cristo. Não, nós amamos a Jesus Cristo, e por amar a Jesus Cristo, nós honramos a sua noiva. Gente, não queira gostar de mim e desprezar a Rosângela. Não tem sentido para mim essa aproximação, porque eu a amo, e quem me ama vai amá-la também. E nós vivemos esse período onde há uma sugestão de que nós não precisamos estar juntos com a noiva de Cristo, com a igreja de Cristo. Jesus é, sim, meu Salvador. Jesus é, sim, o meu Senhor. Jesus é, sim, o dono da minha vida. Mas Ele não é meu noivo. Ele é noivo da igreja. E valorizar isso é uma transformação na nossa vida nessa geração. Valorizar o que Jesus ama. E nós vamos entender que a noiva de Cristo, e quem faz parte da noiva de Cristo, ama o que o noivo ama. Se prepara para tudo que é da vontade do noivo. E todo o sentido
matrimônio, nessa promessa de matrimônio está como nós olhamos para o noivo e o nosso posicionamento. No texto ao qual nós lemos, de João no capítulo 14, por incrível que pareça, Jesus Cristo, Ele está falando de um casamento. Para nós, cultura do Ocidente, para nós da América Latina, nós não temos e não entendemos a cultura do matrimônio nos tempos de Jesus, a cultura judaica. Por isso nós temos e vamos ter uma dificuldade de tratar algumas coisas e alguns princípios que Jesus trata, porque não é comum para nós. Nós aqui inventamos o namoro, nós aqui inventamos diabolicamente, nós não inventamos, o diabo inventou o ficar, né? Ficar, um namoro demorado, nós inventamos uma série de coisas que não existe no entendimento bíblico. Nós inventamos e tratamos como normal. Sexo antes do casamento, separação, divórcio, tudo isso é invenção diabólica, que nós achamos, está tudo certo, está tudo normal, porque o importante é que eu aceitei a Cristo e está tudo certo. Mentira! Existe, sim, um padrão, e o padrão da noiva é pureza, santificação. Nossa, pastor, isso é duro, mas duro mesmo é o preço que o noivo paga para comprar a noiva. Isso é que é duro. Não se compara a nada o preço que é pago para comprar a noiva. Então, quando nós olhamos, e eu quero de uma forma assim bem breve falar para vocês, nós entendermos um pouco a cultura judaica, isso vai nos entender o nosso lugar dentro desse casamento. Porque a grande coisa da nossa vida gente, não é a jornada, nem é como começou a sua vida, mas é como ela vai terminar. Entende, gente? Não, você começou aos trancos e barrancos, com dificuldade, está passando esse momento, talvez seja o momento mais difícil da sua vida, não é isso que importa, o que importa é como vai terminar. E Jesus Cristo, Ele já viu o fim, e Ele falou que vai dar tudo certo. Ele já nos deixa tudo preparado para nós sabermos como Ele vem para encontrar uma noiva. E quanto nós investimos nisso, mas nós vamos andar seguros e ansiosos pela vinda do noivo. Eu não sou a noiva, nós somos a noiva. A Bíblia, ela traz muitos indícios de como é essa noiva que Jesus Cristo vai vir buscar. E à medida que nós investirmos em entender e conhecer essa noiva, mais nós vamos nos adequar para fazer parte disso. Mas uma das coisas que nós podemos dizer, e ultimamente até que a igreja como um todo tem falado sobre isso, mas talvez não sei se ela tem um entendimento sobre isso, eu quero entender sobre tudo isso. O grande diferença da noiva, o aspecto que faz realmente, que mostra realmente que nós somos a noiva, é o anseio pela volta do noivo. Eu começo a te perguntar, existe aí alguma coisa de anseio da volta do noivo? Nós temos falado sobre isso. Vou lembrar uma fala que eu já tive lá atrás. Se você for pegar a sua mala, ela está pronta para a vinda do noivo, ou está pronta para uma eternidade aqui na terra, que não existe? Como está a sua mala? Está fincada em tantas coisas aqui na terra. Eu sei que é natural, mas a gente precisa trabalhar nisso também. Jovens, ficam, ai Senhor, que o Senhor demore muito, porque eu quero encontrar o meu príncipe encantado, a minha princesa encantada. Eu acho que dentro do sentimento isso é muito natural, mas muito mais do que isso. Você, como parte da noiva de Cristo, o primeiro ponto do seu pensamento é: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Não como um grito de desespero, porque Maranata não é um grito de desespero, pelo amor de Deus, vem me buscar que eu não aguento mais essa vida.
Não é um grito de desespero, é sim: Senhor, eu não aguento mais a sua ausência na minha vida. Eu não aguento mais ter simplesmente tempos com o Senhor, eu quero estar eternamente na tua glória. Esse é o verdadeiro Maranata, onde eu me transformo naquilo que Jesus quer que eu seja para que Ele venha. E eu acredito, gente, que nós somos a geração Maranata. A geração que o Senhor chamou como sua noiva, que Ele vai vir buscar, e nós precisamos nos fortalecer nesse entendimento. Vem, Jesus. Nós cantamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. A grande questão não é o Maranata, não é a vinda, porque isso é certeza. A questão é vestes brancas. A questão não é cantar uma canção que nos emociona e está tudo certo, é muito legal. A questão é a gente ter o entendimento que o Senhor vem buscar uma noiva de vestes brancas. Atenta. E eu quero conversar com vocês sobre a cultura do casamento judaico para a gente entender. Primeiramente, no casamento da cultura judaica, estou falando da forma mais comum, claro que existem diversas explicações em alguns pontos que diferenciam, mas o primeiro ponto que me chama muito a atenção é que o noivo, ele vai ao encontro da sua noiva. Na cultura judaica, o noivo, ele sai em busca de encontrar a sua noiva já preparado com o dote, com o preço que ele está disposto a comprar a sua noiva. E a cultura fala que nesse primeiro encontro, ele tem que entrar na casa da noiva. Ele tem que entrar na casa da noiva e firmar com a noiva um contrato. Esse contrato se chama, Ketubá, o desposório. Por isso que para a gente é um pouquinho diferente, a gente não consegue entender. Ele entra na casa da noiva e faz um contrato de que ele vai voltar para buscar a sua noiva. E nesse contrato, ele tem que, normalmente, pagar um preço, e ele já sabe. O valor da noiva não está no que ela é, não está no que ela tem. A minha noiva, o preço dela é quanto eu dou por ela. Você consegue ver alguma semelhança a um filho que está lá com o pai, onde anjos, querubins, serafins, declara todo o tempo: santo, és Senhor, és Senhor, és Senhor, e ele se desfaz de toda a sua glória, e vai na casa da noiva, que não é sua casa. A casa dele é no céu, no trono de glória, mas para comprar a noiva, ele precisa se fazer igual, se despir de tudo e muito mais do que isso. Ele precisa preparar um preço muito alto para que todos entendam que, ainda que para ninguém aquela noiva tenha valor, para ele ela tem alto preço. Ela não é uma mercadoria, ela tem alto preço. E para esse primeiro momento, ele entra na casa da noiva. A terra não é o lugar de Deus. Mas para comprar, ele precisa adentrar, pagar um alto preço, para comprar essa noiva, para resgatar e dizer para ela: você tem um valor, eu estou dando tudo que eu tenho por você.
Foi isso que Jesus Cristo fez por mim. Foi isso que Jesus Cristo fez pela noiva, pela igreja. Ele não deu ouro, Ele não deu prata, mas sim, Ele deu a vida e seu sangue para resgatar a noiva e prepará-la para o casamento. Certamente isso alegra o coração da noiva, da jovem, da donzela. Ela se sente maravilhada. Imagine você, donzela, ou qualquer um de nós, pensando na figura da noiva. Todos falam: você não vale nada, você não tem valor nenhum, ninguém vai querer. Daqui a pouco o Rei dos Reis, o filho do Rei dos Reis, o príncipe dos príncipes. Deixa eu entrar nessa casa, que eu quero comprar essa noiva. Talvez até o pai e os irmãos vão olhar para... Você está louco? Não vale nada. Ela é mais feia da casa. Eu nunca imaginei que alguém iria querer. Eu quero. Mas o preço que eu vou pagar por ela não é qualquer preço. Eu vou dar a minha vida por ela. Porque ela não tem preço, ela tem alto valor. A noiva não tem preço, ela tem alto valor, e o Senhor pagou um alto valor para resgatar a noiva. Como será que ficaria esse coração, igreja? Você se sentiria a pessoa mais importante do mundo. Nesse quesito, olha aqui para mim, nesse quesito, de fato, nós devemos nos sentir a pessoa mais importante do mundo. Porque o noivo nos enxergou em nós o que nós mesmos não enxergamos em nós, e falou: tu és meu, eu dou minha vida por você, eu resgato. E conta-se que o noivo, quando ele fazia o contrato, e era um contrato de fato que tinha que assinar, e quando ele estava para ir, porque não se consumava o casamento, era um contrato de que ele estava comprando, mas havia um tempo de espera para, de fato, acontecer o casamento, o matrimônio. E conta-se que ele tinha que fazer um discurso, e nesse discurso não poderia faltar uma frase para o noivo: eu vou preparar lugar para nós morarmos e sermos felizes. Me aguarde, que eu já volto. Eu vou preparar lugar para a noiva. E uma das coisas que não havia dúvida, o noivo iria voltar. Não existia uma incerteza: será que ele vai faltar? Será que ele vai voltar? A incerteza que existia era quanto tempo ele iria demorar para a sua volta. Isso ninguém sabia. Isso era realmente um mistério. Mas a noiva, ela tinha certeza de que o noivo iria voltar. E aí entra aquilo que é o mais importante na vida da noiva de Cristo, da noiva no matrimônio: o tempo de espera. Quanto a noiva espera a vinda do noivo. Esse tempo era um tempo de ansiedade, mas ao mesmo tempo era um tempo que tinha perigo. Porque nesse tempo a noiva iria ser sim cortejada por outras pessoas. Nesse tempo que poderia demorar 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, ela não sabia quanto tempo seria. Ela teria que usar todo esse tempo para se adornar, para se preparar, para ficar o mais linda e pura, manter-se pura para a vinda do noivo. Porque o noivo não iria buscar qualquer noiva, ele viria buscar a noiva que ele comprou, e ele comprou e deu a ela a possibilidade dela se tornar
pura, imaculada, santa, irrepreensível para a vinda do noivo. E aí, uma das coisas que existia na tradição era a noiva, ela tinha que ter uma lamparina com óleo, e essa lamparina tinha que ficar acesa na janela o tempo todo, para que todos que passassem naquela casa olhassem para a janela e falavam: aqui tem uma donzela, uma noiva à espera do seu noivo. Aqui tem alguém compromissado, que já tem um compromisso de casamento, desposado. Quando nós lemos na Bíblia que Maria era desposada com José, é que ele já tinha feito todo esse ritual para voltar e buscar ela. Ele não era casado, mas eles já tinham um compromisso de casamento. Nós ainda não estamos casados com o noivo, mas nós temos, a igreja do Senhor tem um compromisso com o noivo, e nós aguardamos a vinda dele, mesmo não sabendo. Enquanto nós aguardamos, nós mantemos a lamparina acesa, e para mantê-la acesa nós precisamos do óleo. O que eu gosto de João capítulo 14 é que, muito mais do que a promessa de que eu vou voltar, Jesus Cristo ainda fala um pouco mais à frente. Ele fala: mas fique tranquilo, para a sua santificação, para a sua preparação, para você aguardar o tempo, eu não vou te deixar órfão, eu vou te deixar o óleo completamente acessível a você, para que a sua lamparina não se apague para a minha volta, para que quando eu voltar, eu enxergue a sua lamparina acesa. Eu te deixarei o Consolador, que o mundo não pode ver, porque não o conhece, mas vocês verão e terão sobre a sua vida. Deixarei um Consolador para manter as lamparinas acesas. Será que tem lamparina acesa aqui nesse lugar? Como é que estão nossas lamparinas? Ainda tem óleo? Ainda tem óleo nas nossas lamparinas? Será que se o noivo vier hoje, na sua janela há uma lamparina acesa que ele vai encontrar, realmente saber, ela continua me aguardando, ela continua esperando a minha vinda? Será que nós temos isso ainda? O noivo iria voltar. A noiva sabia que tinha um compromisso com o noivo, e para isso ela tinha um posicionamento. Ela sabia que não podia deixar ninguém a flertar e não ter comunhão com outros, porque ela já tem um dono, o Senhor. Ei, o texto que a Rosângela deu de Mateus hoje 6, fala que nós não podemos ter dois senhores, porque ou nós vamos servir a um e vamos rejeitar outro. Não podemos servir a Deus ou a Baal, ou as riquezas, ou as ofertas que o mundo oferece. Ou, gente, e a proposta do noivo e a proposta de Cristo, gente, por mais que nós queiramos ter uma proposta atrativa para que mais pessoas se adentrem à noiva, a proposta do noivo continua sendo uma coisa: ou você é meu, ou você é do mundo. Ou você é separada para Deus, ou você já tem um dono. Tiago, em uma das suas cartas, ele fala: não sabeis que a comunhão com o mundo é adultério com Deus? A partir do momento que nós estamos com o coração dividido, nós já decidimos quem é o dono dele. Se há divisão, é porque já tem uma decisão: você deixou o inimigo te escolher. E os manjares para a noiva vão continuar todos os dias. Ah, como vão continuar? Como nós recebemos na nossa boa vontade manjares de alargar a porta para que entram mais pessoas.
Ah, vamos dar um jeitinho, pastor, vou largar a porta, porque, poxa vida, palavra dura, palavra de santificação, as pessoas não vão querer entrar, as pessoas vão sair, está tudo certo, porque Jesus Cristo só vai buscar uma noiva santificada. Então não tem como nós sermos diferentes disso, nós temos que anunciar um noivo que vai vir buscar uma noiva lavada pelo teu sangue, alerta com o óleo do Espírito Santo e que entende o quanto nós precisamos desse óleo para mantermos acesos para a vinda do Senhor, que no meu pensamento ela é iminente. E é interessante que o filho ele volta para casa para preparar uma morada para a noiva. E essa preparação, normalmente, ela pode demorar muito. E o pai, ele fica só observando o filho. E conta-se que se alguém começa a ver que o filho não está conseguindo fazer essa morada, e perguntar para o filho, escuta, e aí, quando é que você vai buscar a noiva? O filho vai olhar para a pessoa e vai falar, só o pai que sabe. É na hora que o pai falar para mim, já está pronto, eu vou lá buscar a noiva. Jesus Cristo diz que o dia e a hora da vinda do Senhor, ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Mas vai chegar o momento da volta do noivo. E esse momento está por chegar, a volta do noivo, que vai vir buscar uma noiva. E quando a família é muito rica, o pai prepara uma carruagem, o pai prepara servos com trombetas para ir junto com o noivo, para buscar, porque a expectativa da noiva é que o noivo viria no meio da noite. Porque era romântico ser abduzida no meio da noite. Era algo espetacular e maravilhoso, porque, poxa vida, cadê a noiva? Então conta-se que quando o noivo volta para casa para buscar a sua noiva, com ou sem servos, quando ele tem servos, toca-se uma trombeta. Quando se vê o óleo aceso na janela. Se não tiver óleo aceso na janela, o noivo volta para casa sem a noiva. Sabe por quê? Na primeira vez, o noivo entra na casa da noiva. Na segunda vez, o noivo não vai mais entrar na casa da noiva. O noivo vai apenas chamar a noiva que está alerta para a sua vinda. Jesus Cristo já veio, já pisou, já pagou o sacrifício, já deu a vida pela noiva. E agora, ele não vai mais pisar aqui na terra. Antes dele pisar aqui, ele vai soar a trombeta. E só quem está com a lamparina acesa vai ouvir a trombeta da vinda do Senhor chamando a sua noiva e vai subir aos ares para ficar com o noivo. E aqueles que imaginam que porque eu faço parte de uma igreja, que imaginam porque eu faço parte de um hall de membros, que imagina que faz alguma coisa para Cristo, ele vai ser buscado. Não é essas pessoas, é aqueles que estão com as lamparinas acesas, com azeite, aguardando a vinda da noiva, que vão encontrar com o noivo nos ares. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Eu sei que às vezes pode parecer uma repreensão, não. Porque o noivo, ele continua amando a noiva, desejoso pela noiva e alertando a noiva. A noiva não tinha nenhum contato mais com o noivo. Nós continuamos com contato com o noivo, que ele continua nos alertando, gente. Vocês conseguem entender o privilégio da noiva de Cristo, que é a noiva que continua tendo ainda o contato e o alerta do Senhor, continuando conversando conosco e falando, ei, eu venho buscar uma noiva pura, santa e separada, com as lamparinas acesas.
E talvez essa noite seja uma dessas noites que o noivo, por amar a noiva, ele nos traz aqui para nos falar: ei, eu tenho um compromisso com você, noiva de Cristo. Como está o azeite, como está o óleo, como está a sua lamparina? Existe fogo ainda aí? A janela, quando eu passar, ainda eu vou enxergar uma lamparina acesa? Ou as circunstâncias, os flertes do mundo, os manjares que o mundo está te oferecendo, está te fazendo abandonar a espera do noivo e montar uma tenda nessa terra para viver como se nessa terra nós pudéssemos viver eternamente? Como é que está a nossa vida? Somos a noiva de Cristo. As nossas lamparinas têm que estar acesas. E é interessante que quando a noiva escuta a trombeta ou o chamado do noivo, ela tem apenas uma obrigação para ela fazer, antes de ir ao encontro do noivo: passar na janela, soprar a lamparina e seguir ao encontro com o noivo. Depois outras pessoas vão olhar e vão falar: ei, escureceu. A noiva foi ao encontro do noivo. Nesse lugar agora só vai ter trevas, porque não existe mais a luz da noiva. Jesus Cristo vai vir buscar uma igreja que é a luz desse mundo, que ilumina esse mundo, que segura a ira do Deus desse século. É a igreja do Senhor que sustenta a obra das trevas, porque Jesus Cristo falou: a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, quanto a igreja do Senhor está aqui. Mas vai chegar um tempo que o noivo vai falar para a igreja, para a sua noiva, que a trombeta vai soar, que o noivo vai chamar o Espírito, e a noiva diz: vem, vem. A noiva sumiu. Aqui só vai ficar trevas, escuridão, desespero, para aqueles que não se prepararam para a vinda do noivo. Temos que estar pronto para essa vinda. Temos que estar pronto para a vinda do Senhor. Na carta aos Efésios nós usamos bastante esse texto, e está tudo certo de usar. Eu uso normalmente esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante. Nós usamos normalmente em casamento esse texto, né? Mas esse texto nada mais é o mistério de Deus com a sua noiva, a igreja, usando o relacionamento do matrimônio, que fala que ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ei, olha aqui para mim, a noiva é linda. A noiva é linda. Sabe por que a noiva é linda? Porque ela ficou o tempo todo investindo em querer ser parecida com Jesus Cristo. A noiva de Cristo, ela não tem beleza por si só, ela tem beleza pelo resgate que o Senhor deu por ela, e esse resgate traz a beleza do noivo, e o tempo da espera. Quando nós esperamos o noivo, nós nos adornamos, nós nos preparamos, nós de glória em glória buscamos ser parecidos com o noivo que vai vir nos buscar. A igreja é linda. A igreja, aos olhos de Deus, ela é perfeita, porque a nossa beleza não está em nós, a beleza está em querer ser parecido com o noivo, e é esta igreja que o noivo vai vir buscar, uma igreja, uma noiva linda, e essa beleza, enquanto ela vem, ela busca a sintonia e a unidade com o Espírito Santo, para que a cada dia mais ela se torne parecida com Jesus Cristo, e nessa unidade, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito em unidade com a noiva dizem: vem. A sua noiva já está preparada. Não existe noiva sem santificação.
É interessante quando nós olhamos em casamento, embora os homens se ajeitam, dão uma alinhada, né, João? Tem certeza que você está se alinhando, né? Mas você vai ver, cara, que essa é a realidade. Você vai se alinhar, vai ficar bonitão, as pessoas vão achar legal você, a sua entrada, mas a grande expectativa não é você não, cara. A grande expectativa é a beleza da noiva, porque a noiva é linda. A noiva reflete a glória do noivo Jesus. E é o grande clímax de tudo da nossa vida, quando essa noiva, de forma esplendorosa, vai se encontrar com o noivo transformada realmente, transformada na glória do noivo, santificada, e aí tudo vai ser consumado nas nossas vidas. Por isso, irmãos, não existe uma noiva que não fale de santidade e de santificação. Se o espaço, o lugar onde você frequenta, ou o que você queira, seja um lugar que não fale de santidade, de mudança de comportamento e de transformação, isso não é noiva, isso é um clube que você vai gostar de participar. A reunião da noiva, o lugar onde a noiva realmente, a noiva que Jesus Cristo vai buscar é uma noiva que fala de santidade, de pureza, de transformação, de mudança. Essa é a noiva. E a noiva, ela não aceita nenhum banquete que vai tirar aquilo que é mais importante para ela, a vinda do noivo. Ela não vai aceitar sedução, ela vai manter-se pura, porque ela sabe o sacrifício que o noivo fez. Ela reconhece o preço que o noivo pagou para resgatar a noiva. Eu poderia dizer, desperta, ó igreja. Eu acredito e eu tenho certeza disso, e a começar de mim, Deus está nos chamando para um despertar, para o despertar da noiva, para a vinda do noivo. E Ele faz isso, sabe por quê, amados? Porque Ele ama a noiva. E nós temos esse privilégio de não ter o silêncio de Deus. Ele continua falando com a noiva. Ele continua preparando, Ele mesmo vem nos exortando, falando, ei, se prepare, ó igreja, se prepare, ó noivo, o noivo está por vir, como estão as suas vestes? Vestes representa a santidade, tá? Só para você entender. Como está a sua santidade? Senão eu vou falar veste, aí amanhã você vai passar na AB Modas e querer comprar uma roupa mais chique. Não é isso. Embora pode passar lá, tudo bem, tá? Não, nós estamos falando de santidade, de transformação de dentro para fora que o Espírito Santo causa na nossa vida, essa mudança que transforma a nossa vida. Não é a mudança, eu não fazia, agora eu faço um monte de coisa. Ei, Jesus Cristo não vem buscar uma empregada doméstica, Jesus Cristo vem buscar uma noiva. Jesus Cristo não vem buscar operários que trabalham e acham que por trabalhar ele vai buscar. Não, ele vem buscar uma noiva santificada e purificada, que mudou as suas vestes, que tirou do seu coração o trono do eu e colocou agora o trono do rei. Agora eu vivo para o noivo, eu vivo para a vinda do noivo. Eu estou caminhando para concluir minha mensagem. E eu quero fazer menção à Igreja do Senhor, no começo da sua história, da sua trajetória, a noiva de Cristo foi perseguida. Ela teve que dar a vida para não negar a volta do noivo. Ela teve que realmente se manter pura. Em algumas situações, a noiva de Cristo, ela teve que ser espalhada. Claro que tudo isso tinha um propósito de Deus, mas o noivo não esqueceu da igreja. O último dos apóstolos foi o apóstolo João, que foi mandado para uma ilha chamada Ilha de Patmos,
num tempo onde a igreja estava completamente, a noiva de Cristo estava sendo completamente achincalhada, no momento onde a igreja estava completamente dispersa, sofrendo uma grande perseguição, mas é nessa perseguição, nesse momento, que o noivo, por intermédio de João, fala, escreve uma carta, escreve 7 cartas à minha noiva, porque eu preciso manter a minha noiva alerta, ainda que esteja difícil o momento. Que nós conhecemos como a 7 carta do Senhor ao anjo das igrejas da Ásia, as 7 cartas à igreja. E eu quero que você preste muito bem atenção nisso. É como se Deus estivesse fazendo uma carta, o noivo estivesse fazendo uma carta a nós, a igreja, porque embora aquela carta foi endereçada cada carta a uma cidade, ela se torna uma carta universal, porque o comportamento de cada igreja, ela representa o comportamento da igreja moderna. 7 cartas, 7 igrejas, 5 delas reprovada. 5 delas continuaram fazendo. A igreja de Éfeso é a igreja que continuou fazendo com excelência, fazendo melhor, com intensidade, fazendo muitas coisas, reprovando uma série de outras coisas, mas o noivo fala, eu tenho porém contra ti, você está fazendo um monte de coisa, só que você perdeu a motivação para fazer. Você está fazendo porque você acostumou a fazer, mas você não tem mais o primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso foi reprovada, fazendo uma igreja de operário, que ela fazia tudo, e aos olhos dos homens, elas reconheciam, essa igreja não deixa, os nicolaítas tentam entrar com heresia, e ela, não vai, aqui não entra, a igreja no fervor, no labor, trabalhando, mas Jesus Cristo fala, escuta, cara, eu reconheço que vocês estão trabalhando, mas eu tenho algo contra ti, a motivação que vocês estão fazendo, não é a motivação mais do primeiro momento, quando você encontrou a Cristo, porque quando você me encontrou, você não fez por fazer, você fez por me amar. A igreja de Pérgamo, ela foi repreendida porque ela tolerava os que ensinavam falsas doutrinas. Irmãos, que Deus nos levante aqui, nesse lugar, você, para chegar em mim, e falar, pastor, o que você está pregando está errado. Pode vir, porque nós precisamos dessa igreja que não aceita um ensinamento que não seja a pura palavra do Senhor, a palavra genuína de Cristo. E a igreja de Pérgamo, ela já estava tolerando. Afinal, o que tem? Vamos dar um jeitinho para caber todo mundo. Deus é amor. Vocês conhecem alguma igreja que faz assim? Não, vamos dar um jeitinho para que, vamos tolerar tudo, está tudo bem, é Deus, não. A igreja do Senhor, ela continua firme. Escuta, sua vida é essa, mas a igreja é isso. Ela denuncia o que é pecado, ela denuncia o que é falso, ela não aceita. A igreja de Tiatira tolerava a falsa profetisa Jezabel, profetizava e não, está tudo certo, o importante é que as pessoas estão se achegando e a igreja está crescendo. Mentira, nós precisamos da essência do Jesus Cristo e da palavra de Deus, que seja eu e mais 3, mas que nós possamos manter firmes no propósito de ser a noiva de Cristo, que se santifica para a vinda de um noivo que requer de nós santificação. A igreja de Sardes já é mais duro. Ele fala, cara, você tem cara de vida, mas você já morreu. Você já morreu. Seu caso é mais sério. Todos veem você como a igreja viva, mas você é uma igreja morta. Às vezes nós imaginamos que uma igreja viva é a igreja que faz mais barulho, a igreja que tem mais movimento, a igreja que aos olhos de todo mundo, essa igreja, e talvez seja a igreja mais morta,
porque quem traz vida à igreja é o noivo, é Jesus Cristo. O quanto nós amamos Jesus Cristo, o quanto Ele é o centro de tudo na nossa vida, isso sim traz vida à igreja. A igreja de Laodiceia, ele fala: você não é quente, você não é frio, você está morno. Embora fosse quente e frio, e porque você não é nem quente nem frio, meu desejo, meu sentimento é de te vomitar. Vomitar. Mas existia duas igrejas fiéis: Esmirna e Filadélfia. Essas igrejas não receberam nenhuma crítica, mas receberam uma palavra do Senhor. Mantenha-se fiel até a morte. Vocês estão caminhando certo, mas não percam a fidelidade, ainda que para o mundo você está morrendo, mas para mim você está dando a vida. Ei, talvez nós poderíamos imaginar o Senhor, o noivo, fazendo uma carta endereçada ao anjo da igreja que está em Lençóis Paulista, no centro da cidade, na comunidade Presença Plena. E eu acredito que o noivo tem feito isso dia após dia nas nossas vidas, mandando uma carta, um alerta, e nos lembrando por que nós existimos, nos lembrando o preço que foi pago para que nós possamos ser a noiva resgatada pelo noivo e aguardando realmente a consumação do matrimônio. E a minha pergunta é: como o noivo iria encontrar a igreja Comunidade Presença Plena? Talvez o primeiro sentimento que a gente tem é: ainda bem que a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Mas se a pergunta for endereçada à igreja que você está construindo, à noiva que você está construindo, o que ele ia encontrar em você? O que Jesus diria sobre a nossa vida? Ele elogiaria a nossa fidelidade, a nossa dedicação, ou ele teria uma lista de queixas? Tenho, porém, contra ti, Comunidade Presença Plena. Vocês estão tolerando o que não deveria tolerar, vocês estão compassivos com aquilo que vocês deveriam ser mais radicais, vocês estão alargando a porta para que entram mais pessoas, vocês estão se comportando não como uma noiva, mas estão comportando como uma meretriz, vendendo Jesus Cristo por um preço barato. O que será que Jesus Cristo falaria de nós, a partir da nossa comunidade, a partir de nós, a partir de mim? Será que estamos preocupados com a verdade da palavra de Deus ou preocupados apenas com aquilo que vai agradar os nossos corações? Será que estamos preocupados com a doutrina de Jesus Cristo expressa apenas e exclusivamente na palavra de Deus? Ou para atrativo nós estamos criando coisas legais para que as pessoas se sintam confortáveis na igreja, saiam e desejam voltar na semana que vem? Será que é essa a igreja que tem aqui? Será que estamos rejeitando tudo que é falso? Será que estamos acolhendo os princípios de Deus, ainda que seja com dificuldade? Estamos mantendo o nosso casamento no altar do Senhor, os nossos filhos no altar do Senhor, dando a Ele o que importa, que é Jesus Cristo? Ou será que nós nos perdemos na jornada e estamos entregando o mundo para os filhos? E esquecendo que a única coisa que Jesus Cristo pede para nós é nós entregarmos Cristo para os nossos filhos. Que noiva que nós somos. Mas o que eu quero lembrar para você, o noivo, ele nos chama a atenção para nos dar oportunidade. Não é para nos acusar e nós sentirmos, não é para mim. É para nós relembrarmos o preço que ele pagou por nós. E relembrarmos que, ainda que temos vivido tempos difíceis, o noivo não esqueceu de nós. Ainda que
temos passado por dificuldade dentro do seio do universo da igreja, nós temos crises, nós temos dificuldades, o noivo continua amando a igreja, continua apaixonado pela igreja e continua se preparando o lugar para vir buscar a sua noiva, a igreja. Ele continua sendo aquele que está nos alertando: ei, se levanta, ó igreja. Se levanta, ó igreja, o azeite continua acessível a todos nós, para que nós possamos suportar e continuar com a luz de Cristo brilhando sobre esse lugar que não é a nossa morada, é as trevas. O noivo continua nos chamando para um relacionamento de intimidade. Intimidade talvez como a relação do Cantares de Salomão, que embora seja uma relação de um noivo com a sua noiva, é uma alegoria do relacionamento da noiva com o noivo para a vinda da igreja. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. E eu quero concluir essa palavra lembrando de uma das coisas, entre tantas coisas que o noivo elogiou a sua noiva. Nos chama a atenção no capítulo 5 de Cantares, no versículo de número 2. Ele elogia ela dizendo: os teus olhos, minha noiva, são como os olhos das pombas junto à corrente das águas. Eu confesso para vocês que eu fiquei uma semana inteira orando e tentando buscar esse entendimento e se fortalecer nessa compreensão da importância da noiva de Cristo. E deparando com esse texto, eu falei: como assim? O que tem a ver os olhos de uma pomba e ser elogiado pelos seus olhos? Os olhos da pomba não é um olho multifocal, ele tem apenas um foco. E diz que o olhar da pomba está exclusivo no seu noivo, no seu pombo. Tudo que o seu pombo faz, ela vai imitar, porque ela não tem olhos mais para nenhum lado, nem o outro. Não importa o que está acontecendo do lado, o que importa é a vontade do noivo. O que importa é olhar com uma coisa só. A noiva de Cristo, ela tem que, pelo poder da palavra, adestrar os seus olhos, para que os nossos olhos estejam apenas em uma coisa: na vinda do noivo. O noivo que vai vir buscar a sua igreja. Que possamos adestrar os nossos olhos focados apenas, exclusivamente no noivo. E isso só vai acontecer quando a noiva de Cristo entender que se temos que investir em alguma coisa na nossa vida nesse tempo de espera, em conhecer o noivo. Investir em conhecer o noivo para ser parecido com ele. Olhar para o noivo é Jesus Cristo. A igreja só tem um dono, só tem um Senhor, só tem um noivo, Jesus Cristo. A igreja perde o foco quando ela para de olhar para Jesus e olha para si mesmo. Quando ela para de olhar para Jesus e olha para pastor, e olha para pessoas, olha para serviço, olha para demandas. Jesus nos chama para olhar para Ele, porque Ele vai mostrar as demandas. Jesus nos chama a focar nele, porque Ele vai nos dar a direção para o que nós devemos olhar e onde nós podemos colocar o nosso coração. Se coloque de pé. É chegada a hora. Está chegando a hora. Eu acredito que Jesus já tem um lugar preparado para sua noiva. A única coisa que ele aguarda é o pai olhar para ele e falar: vai, busca a sua noiva. As trombetas vão soar. Somente as janelas que houver lamparina acesa vão ao encontro do noivo. Talvez no seu coração você pode falar: eu não acredito nisso. Não vai mudar nada.
Porque Jesus Cristo não vai pedir permissão para ninguém para vir. Jesus Cristo não está preocupado se você acredita ou não, mas você deveria preocupar, porque acreditar ou não vai determinar a sua eternidade, onde você vai passar. Se você vai ser arrebatado para morar eternamente com o noivo, para essa festa celestial maravilhosa, ou você vai ser aquele que vai ver a escuridão de lamparinas que se apagam e vai falar: noiva subiu, e porque eu não tenho mais nenhuma paixão pelo noivo, eu fiquei. Feche seus olhos por um instante. Deus quer resgatar a paixão da noiva pelo noivo. Ele não vem buscar qualquer noiva. Ele vem buscar uma noiva apaixonada, uma noiva adornada, que vestiu as novas vestes de Jesus Cristo, recebendo Ele como Salvador e sabendo o preço que Ele pagou para resgate das nossas vidas. Que possamos ser essa igreja apaixonada por Cristo. No seu coração, você já pode se apresentar ao Senhor. Eu não quero que você se preocupe em cantar. Eu quero que você se preocupe em ouvir a voz do noivo falando com você e te falando que Ele continua com o mesmo compromisso que Ele tem com você, com a noiva de Cristo, e lembrar do preço que Ele pagou, onde ninguém viu o valor. Ele pagou alto preço pela sua vida, e Ele vem buscar uma noiva apaixonada. A minha noiva, apaixonada. Onde está a noiva apaixonada? Será que ela está aqui? Com vestes de festa, santa e adornada, fiz uma morada pros seus olhos contemplar. A minha glória e os mistérios que eu lhe revelar, irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Aleluia, Jesus. Guardamos esse dia, Pai. Aleluia. E se deslumbrar de tanto amor naquele lugar, irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Aleluia. E se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Quanta saudade. O noivo está te chamando. Ele te ama, Ele ama a noiva. Quanto amor por Ele fez tudo para vir buscar uma noiva gloriosa, linda, adornada. Já vem a hora. Se apresente diante do noivo. Se apresente diante do noivo com esse desejo de santificar, de purificar. Quanta saudade
quanto amor por ti. Já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Irás contemplar a minha glória. Venha, Senhor. Com os meus anjos cantar. Vem, Senhor. Aleluia. E se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar. Aleluia. E me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar. Aleluia. E me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar. Aleluia. E me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar. Aleluia. E me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Aleluia. Glória. Pai, queremos ser tua noiva, Senhor. Nos ajuda a nos adornar, a nos santificar, nos purificar, Pai, a manter as nossas lamparinas acesas, as nossas vestes brancas, Pai. Pai, nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, às vezes que cedemos. Nos perdoa, Pai, às vezes que perdemos o alerta e esquecemos que já temos um dono, temos um noivo que vem buscar a sua noiva, Pai. Aleluia, Jesus. Olha aqui para mim, só para... Também conta que a noiva, quando o noivo começava a demorar, quando passava de 1 ano a demora, ela chamava para perto dela 10 donzelas para ajudar ela nessa esperança, nessa expectativa. Ei, a noiva é a igreja de Jesus. Talvez nessa jornada você possa se sentir sozinha, sozinho, sentir realmente tristeza, solidão pela demora do noivo. Para isso, Deus criou um lugar
de pessoas que querem também ser puros, santificados e purificar e ajudar uns aos outros a se manter puros. A noiva, a igreja, não aceite caminhar sozinho, sozinha. Deus nos coloca aqui como igreja, para nós fortalecermos um ao outro e lembrar: ei, está chegando a hora, está chegando o grande dia. Não desfalece, está doendo, eu também estou. Vamos juntar aqui as nossas forças e vamos juntar o nosso azeite e vamos buscar realmente o azeite do alto para nós fortalecermos para a vinda do noivo. Esse é o sentido da igreja, o lugar onde nós nos fortalecemos, não no que eu tenho para dar. O Zé Hilton, a pessoa por si só nós não temos, mas nós existimos para lembrar que é um noivo, um dono de tudo. Ele decepcionou, mas Cristo não decepciona. Machucou, mas Cristo traz cura para todas as feridas. Eu me sinto só, Ele falou que estaria com você todos os dias. Eu estou passando por uma prova, Ele mesmo está com você nessa prova, e Ele vai te tirar deste lugar, porque Ele mesmo se comprometeu, que Ele estaria com a noiva todos os dias. Sabe quando? Olha aqui, gente, isso é importante, Deus está colocando no meu coração. Mateus capítulo 26, eu não lembro o versículo. No final, Jesus Cristo está falando para os seus discípulos. No seu último contato com os seus discípulos, Ele fala: ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu aos seus discípulos o quê? Uma missão. Ele deu aos seus discípulos uma missão. Fiquem nessa missão. E aí Ele completa: nessa missão estarei convosco todos os dias da sua vida. Quando a igreja não perde a sua missão, nós temos a certeza, o noivo está conosco todos os dias. Se nós não nos perdermos na missão, que é pregar Jesus Cristo estará conosco todos os dias. Mas se nós nos distrairmos, fazendo coisas para atrair pessoas, o noivo não está conosco, porque essa promessa é para aqueles que cumprem o seu mandato, a sua ordem. Jesus Cristo está comigo, mas se você não está na missão dele, Ele não está com você. Gente, isso Deus colocou no meu coração agora, mas é muito forte. Ele não vai estar conosco se nós não estivermos na missão dele. Se a noiva não estiver no propósito, mas não, Ele não está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por me amar, por nos amar. Obrigado por nos exortar. E nos ajuda, Senhor Deus, na jornada. Nos ajuda a santificar as nossas vidas. Nos ajuda a valorizar a tua noiva, Senhor. Aplauda Jesus com todo o seu coração. Glória a Deus.